Olá a todos, estamos em mais um dos nossos vídeos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. Estamos nós estudando a introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, falando acerca dos princípios da doutrina espírita ou dos pontos principais ou resumo daquilo que os Espíritos nos trouxeram. Já estamos há algumas semanas, eu, Gustavo e Juliano, e ficaremos por mais tantas outras. Antes de mais nada, gostaria de convidar a todos para que elevássemos o nosso pensamento em prece, agradecendo pela bendita oportunidade concedida a todos nós, de estudo, de orientação, de dedicação, que através de momentos como este possamos angariar maiores e melhores conhecimentos acerca da doutrina que professamos. Porquanto, quanto mais esclarecidos e orientados, maiores e melhores ferramentas encontraremos para o nosso processo de renovação e transformação moral. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem recebidos por nós. E hoje nós vamos dar sequência nesses princípios que nós estudamos e vamos falar hoje sobre o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, quando nós vamos dizer que o mundo espírita é um mundo normal, é natural reconhecermos que nós, espíritos, partimos deste mundo espiritual para viver no mundo que nós estamos hoje, como nós falamos na gravação passada, que é necessário que o espírito associe-se à matéria para a evolução. Se ele precisa se associar à matéria para a evolução, ele precisa vir do mundo espiritual, então. Isso é bastante interessante, nos motiva, e como agente facilitador de tudo isso, nós vamos gravando as nossas reuniões, as nossas conversas, de princípio em princípio, para que qualquer um de nós possa acessar a qualquer momento para retirar alguma dúvida, fazer algum tipo de análise e talvez reafirmar o nosso próprio conhecimento acerca disso. Se o mundo espírita é o mundo normal, eu já vou passar para os nossos companheiros, Juliano e Gustavo, fica aí a critério deles, o que nós vamos falar sobre essas condições do mundo espírita para que nós possamos reconhecer verdadeiramente a nossa posição no universo. Isso é um contributo para que reconheçamos a nossa condição no universo também. Muito boa noite, amigos, companheiros, sejam muito bem-vindos nessa nossa gravação. Boa noite, Wagner. Boa noite, Gustavo. Bom, para a gente iniciar um pouquinho o entendimento desse princípio, né, onde Kardec vem apresentar aí o mundo espírita, existe uma definição dentro da própria obra, né, existe uma obra que são as instruções práticas, né, do Espiritismo. Essa obra é uma obra de menor volume, ela não tem as características dos 5 principais livros da codificação de Kardec, mas ela tem uma importância porque é uma das únicas obras que vão trazer para a gente o vocabulário espírita. E lá nesse vocabulário existe a definição do que é o mundo espírita, né? E numa definição bastante razoável e simples, o mundo espírita é um mundo povoado, né, por um conjunto de seres inteligentes, de inteligências, né, que estão despojados ou não têm, né, o envoltório corporal. O que é o envoltório corporal nesse sentido da definição? É esse corpo físico, né, que nós aqui, encarnados no planeta Terra, né, temos, então, né, com esse tipo de matéria, a gente consideraria um envoltório corporal. O mundo espírita, portanto, ele é um mundo onde os espíritos, né, esses seres sem este corpo material, povoam, né, e fazem e vivem, na verdade, neste mundo. Por isso que ele é considerado um mundo espírita, que é o mundo dos espíritos sem o envoltório corporal. É interessante essa definição, porque ela já começa a dar um norte para a gente da relação que existe, então, esse mundo que nós estamos, onde nós temos os nossos corpos, a matéria dos nossos corpos, e esse mundo espírita que ele apresenta com essas características. Essas 5 características, né, ou 3 grandes características, a gente vai explicar um pouquinho já por quê. Eu vou falar de algumas, e obviamente, Gustavo, fica à vontade, se você
né, quiser complementar alguma coisa, por favor, o Wagner também, fiquem à vontade. Mas essas características, elas vêm para completar o entendimento desse mundo. Se ele é um mundo, né, dos espíritos, povoado, né, com esses seres inteligentes, ele é considerado um mundo normal. Então, Kardec coloca o mundo espírita com a primeira característica, é um mundo normal. O que é um mundo normal? É um mundo que é o estado normal do espírito. É a condição normal do espírito. Então, essa condição nossa aqui no mundo encarnado, com o envoltório corporal, não é a condição normal, é uma condição transitória, é uma condição passageira, provisória. A condição normal do espírito é no mundo espiritual, em outro estado da matéria. Essa é a condição normal. Então, essa normalidade que ele traz é nesse sentido, para diferenciar os estados do espírito em relação à própria matéria. Então, aqui no mundo corpóreo, nós temos o nosso corpo material, que é o estado provisório, que é o estado passageiro. E o normal nosso é o próprio mundo espiritual, que é onde esses seres, né, povoam, e nós vamos ao desencarnar, nós vamos retornar ao nosso mundo normal. Né? Então, essa é a questão da normalidade, seria isso, né? Retornar à a normalidade do estado do espírito. Quando o meu corpo morre, eu retorno à minha condição normal, à minha normalidade. Exatamente. E nessa condição da associação ao corpo, eu, espírito, eu atuo sobre determinadas características materiais. E quando estou no corpo, eu, espírito, perispírito, juntamente com o corpo, atuo sobre matérias mais densas também, para que eu aproveite essa possibilidade para a minha evolução. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Exatamente. Aí cabe já a segunda característica do mundo espiritual que Kardec traz, nesse resumo, né, dessas leis, desses princípios, que é o que ele considera, ele apresenta o mundo como mundo espiritual primitivo. Mas aí o primitivo, a gente precisa entender a acepção da palavra, que não é primitivo no sentido de atrasado, inferior, não. É primitivo em ser o primeiro, em ser o mundo primordial. Se ele é o mundo normal, portanto, ele é o mundo primordial. Então, ele, nesse sentido, ele prevalece. Então, ele é o mundo primitivo, porque ele prevalece sobre o mundo corporal. Eu acho engraçado, Juliana, a gente falar dessas duas características, porque, de certa forma, elas se complementam, sabe? A gente tem o costume aqui, enquanto encarnados, de achar que o mundo que nós vivemos, as coisas que a gente tem contato, que a gente interage, é o normal. Mas se a gente olhar perante a eternidade do nosso espírito, nós, enquanto espíritos, temos um caminho longo pela frente, já estagiamos em várias outras encarnações e tal, a gente muda um pouco esse conceito de normalidade. Então, normalidade é estar no mundo espiritual. E quando nós estamos aqui, nós estamos num estágio no mundo corporal. Então, e o primitivo, ele define como sendo o mundo espiritual, o mundo primitivo, porque, na verdade, ele sempre existiu. E esses mundos que nós encarnamos, estagiamos, eles podem deixar de existir. E eles são criados como ferramentas, como um palco, para que a gente, enquanto espíritos encarnados, a gente consiga desenvolver as nossas experiências, passar por diferentes situações, para que possamos evoluir. Então, eles são uma espécie de ferramenta para a nossa evolução, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Então, de certa forma, uma característica acaba complementando a outra, sabe? Que acaba levando para a próxima também, que é a parte do eterno. Então, o mundo espiritual, ele é eterno porque ele não teve um começo e, ao mesmo tempo, não terá um fim. Exatamente. Essa condição de normalidade, companheiros, normalidade, primitivismo e eternidade, e também, logicamente, estão associadas ao primeiro princípio que nós estudamos, que são os atributos de Deus. Então, a norma que rege os mundos, qualquer mundo que exista, é a norma de uma lei. No nosso caso aqui, são as leis naturais, as leis de Deus. E é interessante que a gente
fazendo essa proximidade do mundo espiritual, né, o mundo espírita, com a condição dos atributos de Deus, da divindade, nós vamos ver que existe algo chamado perfeição em tudo isso. Nós só seguimos a regra, nós só seguimos a norma, nós só seguimos a lei daquilo que é perfeito, que é Deus. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, nós só estamos fazendo com que o fluxo normal da criação de Deus seja respeitado, não é isso? Exatamente. E no gancho que o Gustavo também colocou, da questão do mundo espiritual da eternidade, né, de ser eterno, dessa característica do eterno, ele complementa justamente, está relacionado às duas últimas características que apresentadas nesse princípio, que é a pré-existência e a sobrevivência. Se o mundo espiritual ele é eterno, e, portanto, não tem começo, então ele pré-existe em relação ao mundo corporal. Né? Então ele já tem anteriormente. E se ele não tem fim, que é a outra característica do eterno, e portanto ele não tem fim, ele sobrevive em relação ao mundo corporal. Então o mundo corporal, sim, a gente pode entender como essa ferramenta, como esse instrumento transitório passageiro, e o estado normal das coisas, né, para o espírito é o mundo espiritual. É uma colocação bastante inteligente e para a gente levar uma boa reflexão, porque nós, quando encarnados aqui, no mundo material, quanto mais valor, né, quanto mais nós damos importância no sentido exagerado à matéria, né, ao materialismo, às questões da matéria, e não nos espiritualizamos, mas a gente acaba crendo que o normal é aqui, né? E eu vou para um outro lugar. Não, na verdade eu não vou. O normal é lá. Eu vim para cá. Eu vou retornar para lá. Né? E eu preciso, para sentir isso propriamente dito, eu preciso me espiritualizar. Eu preciso, de alguma forma, interagir mais com este mundo espiritual. Gustavo, então, acompanhando esse raciocínio, essa fala do Juliano, nós podemos entender, então, que essa nossa ausência de verdadeira compreensão em relação ao mundo espírita é porque o corpo físico obscurece determinadas faculdades, ele obscurece determinadas sensações, e quando nós somos mais ligados aos sentidos físicos, aos sentidos do corpo, aos 5 sentidos, nós descaracterizamos as possibilidades espirituais. Por isso, os espíritos que mais amaram na Terra falam do mundo espiritual com muito mais facilidade. Os sentidos físicos são conquista do espírito, mas ele tende a estar muito mais próximo da normalidade do que aquilo que seja temporal, não é isso? É exatamente isso. E é engraçado que muitas pessoas até duvidam da existência desse mundo espiritual, por assim dizer, porque elas, exatamente o que você falou, os sentidos delas não conseguem capturar, não conseguem compreender a existência desse mundo espiritual. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos uma série de, por assim dizer, travas que nos levam a achar que o mundo espiritual não existe, que o normal é esse mundo corporal nosso. E a gente até costuma falar, às vezes, né, que quando eu estiver do lado de lá, quando eu passar dessa para melhor, tal, mas na verdade é o contrário. Quando eu terminar meu estágio aqui e voltar para minha casa, e voltar para minha condição anterior, voltar para a situação que eu estava, é assim que a gente tem que começar a pensar. E se a gente continuar nesse raciocínio, a gente pode pensar, né? Então quer dizer que essas travas do mundo físico, essas travas do mundo corporal, elas são ruins, já que elas dificultam de eu interagir com o mundo espiritual? Não, pelo contrário. De novo, se a gente recapitular lá o nosso primeiro princípio, que Deus é justo, Deus é soberanamente bom, então todas essas travas, todas essas situações que nos apresentam, elas são o melhor para a gente. Porque elas são necessárias para que a gente consiga justamente exercer a nossa fé, a nossa confiança e fazer isso que o Juliano falou, praticar esse desapego material.
e tentar praticar um pouco mais a caridade e desenvolver um pouco mais a nossa espiritualidade. Então, essas barreiras, por assim dizer, elas são ferramentas, são atributos que nos ajudam, nos impulsionam na nossa evolução, na nossa trajetória. Legal. Juliano, nessa fala do Gustavo, eu começo a entender, então, que esse mundo espiritual, eu não tenho que pegar ônibus, não tenho que pegar avião, não tenho que... Essa condição do mundo espiritual, ele não é um lugar. Se existe um espírito desencarnado exatamente ao meu lado, quase que encostado ao meu corpo, vamos dizer assim, eu estou lúcido, desperto, né? O corpo está desperto, eu, espírito, então, estou no mundo corporal, e esse espírito desencarnado que está ao meu lado está no mundo espiritual, mesmo estando ao meu lado? Sem dúvida, sem dúvida. O mundo espiritual está além das questões de localidade, né, que a gente pode tentar. Quando a gente pensa em mundos espirituais, o mundo espiritual em mundos diferentes, nós tendemos a pensar, né, com a visão dessa visão limitada do espírito encarnado, em tentar achar localidades e tudo mais. E não, são diferentes estados da matéria, né? Então, o mundo espiritual é o normal do espírito, da condição, né, material da ação do espírito sobre aquele tipo de matéria. E aquele é o estado normal. O estado corporal, ele é o provisório, né? É quando o espírito ele vai para uma viagem, ele vai para um desafio, ele vai para um estágio. Essa perspectiva ela é muito importante, porque quando eu entendo isso, eu estudo isso no Espiritismo e eu passo a acreditar nisso, né, como uma verdade, muda a minha perspectiva de vida. Porque eu sei que se aqui é provisório e eu estou aqui para numa dada situação, para uma dada evolução que eu preciso almejar, quando eu penso dessa forma, quando a minha perspectiva muda das minhas ações que eu tenho aqui durante a minha encarnação, a minha reencarnação. Porque o normal é lá, e eu estou aqui provisório, então eu tenho que tirar o máximo proveito desse estágio provisório para que eu possa avançar em moral, em inteligência, para quando eu voltar no meu estado normal, eu volte melhor do que eu vim. Né? Então, essa primeira perspectiva de entender mundos, o mundo espiritual em si, como o normal, né, como o estado normal, é a primeira grande ganho que a gente tem com o estudo do espiritismo nesse sentido. O outro é a questão da localidade, diferentes estados. Então, o espírito ao meu lado, ele está interagindo, né, no mundo espiritual, porque é a condição da matéria com que ele está interagindo. E eu estou numa condição específica para evoluir, né, com essas travas todas que o Gustavo falou, recheado de limitações. Eu estou no mundo corporal para exercitar e me evoluir, dar saltos de evolução um pouco maiores, né, dadas os meus anseios ou as minhas vontades. Então, é um estado que eu estou aqui, mas eu interajo fortemente com esse mundo material. Isso independente de localidade, é uma questão de interação dos estados de cada espírito em relação à matéria. Vou dar um exemplo dessa interação, né? Então, a interação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ela existe, né, constantemente, lado a lado, né? Na própria doutrina, existem relatos né, questionamentos, obviamente, que Allan Kardec fez aos espíritos, e os espíritos nos retornaram com uma informação importante, nos dizendo assim, olha, os espíritos, eles influenciam, às vezes, né, os nossos comportamentos, a nossa ação aqui de encarnado, muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes a ponto de eles nos conduzirem, dada essa interação que existe entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, se a gente for citar algumas dessas interações, a gente pode citar o sono, né, o sonho, quando nós dormimos e sonhamos, né, ao dormir, o nosso corpo material aqui repousa e nós espíritos nós passamos com esse repouso do corpo, nós passamos a ter maior possibilidade de interação com o mundo espiritual, né? E quando nós
voltamos a ter uma interação maior com o corpo, às vezes os resquícios dessa interação nós traduzimos nos sonhos e tudo mais. Então, já é uma interação que a gente tem todo dia, né? Ao dormir, ao descansar, ao afrouxar esse aprisionamento do espírito encarnado para que ele possa ter uma maior interação com o mundo espiritual. Outros exemplos, né? O próprio sonambulismo, enfim, aí existem outros exemplos que a gente pode dar quando encarnados, né? A interação nossa com o mundo espiritual. E, obviamente, o mundo espiritual também interage conosco, né? Na percepção. O Gustavo comentou muito das pessoas, às vezes, não acreditarem no mundo espiritual, porque muitas vezes sequer se atentam a essas influências que nós temos no mundo espiritual. Mas temos. É notório, é fato, né? São estados criados, né? São estados de matérias diferentes, são as inteligências, nós espíritos nesta condição, os outros espíritos em outra condição, ambos interagindo com matérias em diferentes estados, obviamente, mas ambos interagindo sobre a luz do Criador, porque Deus criou tudo isso, que é a causa, né? Então, isso é fato. Se a gente a gente volta lá na Trindade, que a gente já falou num outro encontro, né? Que nós falamos da Trindade Universal, onde Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador das inteligências, que são os espíritos, e da matéria, para que esses espíritos, interagindo com essa matéria, se aproximem de Deus. Então, entendendo isso, a questão do mundo do espírita e do mundo corporal, ela fica muito mais clara na nossa mente. Alguns momentos da nossa vida, Gustavo, baseado nessa fala do Juliano, por exemplo, um ente querido nosso, quando está muito velho, prestes a desencarnar, ele começa a falar que está vendo o pai, que já vive na espiritualidade, está interagindo com alguns outros espíritos que já desencarnaram. Alguns chamam isso de demência senil, ou seja, a pessoa ficou muito velha, tem uma demência. Mas nós, quando estudamos o fenômeno do coma, do sono, dos sonhos, e também essa condição de momentos prestes a desencarnar, seria um momento de, digamos assim, aonde nós aqui, quando vivemos no plano corporal, né, no mundo corpóreo, nós começamos a transmigrar para o mundo espiritual, nós temos flashes dessa impressão do mundo dos espíritos em nós? Seria mais ou menos isso? Sim, inclusive, eu acho que é tipo um preparatório, assim, sabe? A gente vai se preparando para deixar... É um treino, vai se preparando para deixar essa condição que nós estamos de encarnado para ir para uma condição de desencarnado, ir para uma situação de desencarnado. É a mesma coisa a criança. A criança é o contrário. Ela está acostumada ao mundo normal, que é o mundo invisível, e ela encarna, e ela tem todo aquele estágio ali que varia, né? Mas os primeiros anos da encarnação dela aqui na Terra, ela vai se acostumando, ela vai se fechando o ciclo, os meios de ligação com o mundo espiritual, e vai cada vez mais se ligando mais, se conectando mais com o mundo corporal. Então, é um ciclo. Quando a gente vem de lá para cá, a gente se desconecta de lá para conectar aqui, e quando a gente está indo, né, está desencarnando no processo do desencarne, a gente desconecta daqui para conectar lá. Então, é um processo, é uma coisa suave que vai acontecendo. E as fases evolutivas e das leis de Deus, elas não têm assim, a gente vai correndo, bate numa parede e atravessa a porta. Elas vão interagindo. Então, eu posso dizer que o mundo, ou o mundo dos espíritos, interage sobre o corpóreo e o corpóreo no dos espíritos. Então, quando nós passamos de um para outro, nós não apenas abrimos uma porta e passamos, nós vamos nos adaptando. Quando vamos desencarnar, vamos nos adaptando no mundo dos espíritos. E quando vamos reencarnar, no processo de gestação, nós vamos nos adaptando ao mundo corpóreo. Eu acho que isso é absolutamente fantástico na lei de Deus, basta que a gente entenda o porquê da existência do mundo dos espíritos, o porquê da existência do mundo corpóreo, para que a gente saiba para que exatamente isso serve para a nossa evolução. E eu acho que, pelo que nós falamos hoje,
dá para deixar bem claro que eu posso pesquisar bastante sobre o mundo espiritual, né, o mundo dos espíritos, o mundo corporal, mas basicamente sobre qual é a função de tudo isso para a minha conquista evolutiva. Mais ou menos por isso? Sem dúvida, para mudar a minha, como o Juliano falou, para mudar a minha forma de pensar, para mudar as minhas motivações para encarar a minha vida, para lutar contra as minhas imperfeições e os meus defeitos. Eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem ferramentas para me motivar, para me dar forças para lutar contra as minhas próprias imperfeições. Acho que é aí que o estudo se complementa. Nessa relação, eu começo a entender Jesus, quando todos queriam que ele produzisse fenômenos do mundo espiritual, que ele era capaz de produzir, mas ele disse, eu vim cumprir a lei, e não derrogar a lei de Deus. Interessante, espero que o que nós tenhamos trazido hoje tenha sido a contento para todos os nossos companheiros, estamos aí à disposição. Vou até deixar o Gustavo ou o Juliano falar daquela coisa do sininho, do tipo, mas aqui nós estamos praticamente encerrando. A partir do momento que vocês falarem, eu faço o encerramento e me despeço aqui dos companheiros. Eu acho que a jornada foi bastante produtiva hoje. Eu vou deixar o Juliano falar essa parte dessa vez, para não ficar repetitivo. Eu gostaria de falar que nós nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo, esse vídeo aqui a gente falou um pouco sobre o mundo invisível, esse mundo dos espíritas, e agora o próximo vídeo a gente vai falar sobre o mundo corporal, vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que isso significa exatamente. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, Juliano. Eu queria também agradecer, obviamente, né, a oportunidade aí de nós estarmos juntos e conversando sobre esses temas extremamente importantes, né, para o entendimento da doutrina, e convidá-los, né, a se inscrever no canal, a quem quiser receber as notificações cada vez que os vídeos eles são colocados, né, no canal. É só clicar lá no sininho, não é isso, Gustavo? Clica lá no sininho, e aí automaticamente... Não, né? Clica. Clica lá, ativa o sininho, né? Ativa ele lá para que você possa ser acionado, né? Ou ser avisado das atualizações do próprio portal. Muito obrigado. Que bom. E a partir daí eu também vou me despedindo, deixando o recado a todos, o mesmo que o Gustavo. Volte a nos acompanhar, que a gente possa fazer esse estudo de uma forma cada vez mais coletiva, a fim de que conquistemos a nossa condição de estudo cada vez mais familiarizada, mais afim de estudar, e como diz um grande amigo que eu tenho, que Deus mantenha acesas em nossos corações as chamas da sede do saber. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais. Até mais.